Sejam bem-vindas a mais um episódio ao nosso podcast, o meu, os seus e os nossos direitos. Um espaço de troca, acolhimento e inspiração para mulheres reais que enfrentam os desafios da vida com coragem, fé e muita vontade de crescer. E hoje, o episódio está muito especial. Eu tenho aqui comigo uma mulher incrível que une o propósito de cuidado e transformação. E de um jeito único. Ela é nutricionista, empreendedora, tem uma energia acolhedora que a gente sente de longe e, além de tudo, tem uma história linda de superação, fé e recomeço. Recebam com muito carinho Jaine Lopes Rodrigues, mais conhecida como Nutri Jaine. Jaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você pelo convite. Imagina, uma honra participar. Eu que agradeço. Jaine, não tem jeito, eu vou ter que te perguntar. Antes da gente começar a conversar, ela já tá rindo, gente. Eu não tô entendendo por quê. O que não pode faltar no café da manhã ideal, Jaine? Proteína. Sabia, gente. Eu já sabia que ela ia responder isso, não é? É um detalhe, a gente já aproveita, né? Um bate-papo para tirar uma informação a mais, gente. Com certeza. Jaine, conta para nós aí um pouquinho de quem é a Jaine, para a gente poder já começar. Eu já fiz uma pergunta. Bom, sou a Jaine, tenho 26 anos, sou natural de Porto Ferreira, filha de baiano e mineiro, né, porém sou paulista, né, e estou aí na trajetória aí como nutricionista há 4 anos, né, atuando, empreendendo, né, agora de fato aí de forma permanente, pretendo continuar nesse caminho, e aí tô aqui para contar um pouquinho mais, né, sobre como foi a minha trajetória, minhas experiências aí com Deus e o que realmente me mantém em pé aqui todos os dias, que é a minha fé em Deus. Que legal, Jaine. Olha aí, gente, vocês já se preparam. Se tiver um lencinho, já separa, porque eu tenho certeza que vai ter. Jaine, o que você pode falar aí para nós? Você contou um pouquinho, né, que passou por uma experiência bem difícil, que se sentiu totalmente perdida, inclusive foi fazer uma viagem para o exterior e teve um encontro maravilhoso aí. Você detalhou para mim que você teve um encontro com Deus em Barcelona. Eu queria que você pudesse falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, me contar com mais detalhes como que foi esse momento, como que foi para você essa experiência que virou essa chave para você, tanto na vida pessoal quanto profissional. Perfeito. Tudo começou ali depois da formação, né? A gente pensa que depois que a gente se forma, as coisas vão se resolver e tudo vão ficar perfeito, mas eu falo que foi depois da minha formação, né, ali na nutrição, que realmente as dificuldades começaram a aparecer e o desafio também. O que acontece? Eu me vi ali formada, buscando emprego, e a gente começa a mandar currículo, a gente acha que vai ser contratado ali de imediato, né? E começa a dar aquela ansiedade de não saber o que fazer dali pra frente, né? E aí, nisso, eu entrei numa clínica de estética, mas eu não entrei como nutricionista, eu entrei como uma função chamada Prime, que era recepcionista, porque eu vi a chance de depois realmente subir para nutricionista, porque era uma clínica de estética e tinha nutricionista lá. Aí fiquei por um tempo lá, só que aí por conta da rotina que era muito cansativa, eu acordava ali por volta das 6 horas, e eu chegava em casa quase 10 horas da noite, então com essa rotina eu acabei perdendo peso, então teve um dia, né, que eu fui trabalhar e eu vi que a minha calça estava caindo, fiquei desesperada, voltei chorando dentro do ônibus, porque eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que eu tinha que ir pra academia, mas não tinha tempo, e foi aí já falando nessa trajetória da musculação que começou. De fato, eu não vi como que realmente eu iria fazer essa questão de treinar, mas eu falei que eu tinha que fazer alguma coisa que eu não poderia ficar nessa situação, né? E foi aí onde que eu me matriculei e tô aí quase 4 anos treinando. Então foi aí onde que tudo começou. E aí depois, eu fiquei acho que 4 meses em torno aí nessa clínica, e eu vi que eu tinha meu propósito de seguir, que era com a nutrição, né? Porque eu falei, nossa, eu fiquei 4 anos, né, estudando, esforçando, só quem faz uma faculdade sabe o como que a gente enfrenta desafio, até chegar ali o ponto de realmente você pegar o seu diploma é muito difícil. E eu falei, eu não posso deixar esse sonho, que realmente é ser nutricionista, deixar lá o papelzinho na gaveta e não fazer o que eu realmente amo e que eu quero fazer pra minha vida. Aí eu acabei, né, realmente pedindo demissão e fui
Aí pro mercado. Aí eu falava: "Meu Deus, como que eu vou atender agora?", porque realmente eu não tinha um lugar para atender. Eu pensei de realmente atender a domicílio. Até que um dia eu encontrei uma amiga e ela comentou da Lu. E a Lu, eu já conheci ela, a Lu, né, já participou aqui do podcast, né, que é a Luciana Medeiros, né. Eu já conheci ela porque ela passava com a doutora Lília e antigamente eu era secretária da doutora Lília, dentista, né, então já conhecia mais ou menos, só que eu não sabia que ela tinha uma clínica de estética. Aí essa amiga falou assim: "Ó, vai lá, conversa com ela, talvez ela precise de uma nutricionista", e foi onde que tudo começou. Fui lá, conversei com a Lu acertou a parceria, a gente combinou certinho como seria, e foi onde começou a minha jornada de fato como nutricionista. Só que aí se passaram os meses, né, as dificuldades começaram a surgir, né, a parte de estabilidade financeira, a parte de captação, o do início tudo é muito complicado, né, e aí eu comecei a ficar muito depressiva, começou a aparecer a ansiedade, então foi assim uma fase muito difícil pra mim, onde realmente eu não tinha mais vontade de fato, às vezes de viver, de levantar ali pra realmente, sem saber o que fazer da vida, né. E aí eu falo que foi um marco, assim, na minha vida, que foi realmente onde que eu encontrei Deus, de fato. Eu sempre tive muita fé em Deus, só que depois dessa jornada que eu passei, que realmente eu aumentou a minha fé, de fato, né, porque foi onde que eu me apeguei para realmente sobreviver, vamos dizer assim. E aí surgiu essa questão da viagem, que foi com a família do meu ex-namorado, né, que por mais que ele é meu ex-namorado, a família dele é como se fosse pais para mim, né, hoje eles moram em Barcelona, e aí surgiu essa questão da viagem. Eu não entendia muito bem o porquê que eu estava viajando para lá, porque foi uma coisa muito repentina, mas acabei indo. Confesso que quando eu cheguei lá, mesmo nessa questão de estar em outro lugar, outro país, né, eu ficava pensando quando eu voltasse que ia ser aquela mesma rotina, passando por todos aqueles problemas que quase ninguém sabia, né. E aí eu lembro que 2 dias antes da gente voltar para o Brasil, nós fomos no culto, porque minha ex-sogra, ela foi realmente testemunhar essa parte que ela ia para Barcelona, porque era uma promessa que Deus tinha falado um tempo atrás, e eu participei dessa promessa. E aí eu falava: "Deus, fala comigo nesse culto, porque eu preciso de uma resposta para continuar, porque assim, eu não sei o que fazer da minha vida mais". E aí eu fui ao culto, só que chegou lá, realmente a palavra não tinha nada a ver, realmente com o que eu estava procurando, mas mesmo assim, né, agradeci e tudo mais, e foi embora. No outro dia, fomos passear em Barcelona, e aí tinha um irmão brasileiro, que era amigo da família, que mora numa cidade chamada Sabadell, que é ali perto de Barcelona, mas não é de Barcelona, um pouquinho perto ali, né, dá um tantinho ali de tempo, uns 15, 20 minutinhos de viagem. E aí eu lembro que ele convidou a gente pra ir na casa dele e tudo mais, e a gente ficou resistindo de não ir, porque a gente realmente queria curtir ali, né, o último dia em Barcelona. E eu falo que quando o inimigo, né, vamos falar assim, não quer que a gente realmente receba uma palavra de Deus, ele faz de tudo pra curvar ali, pra você realmente não chegar naquilo que Deus quer pra você. E aí a gente ficou naquilo, no vamos, não vamos, não vamos. Aí coincidiu que falou: "Não, vamos sim, vamos lá ver, né, realmente não pra não fazer feio, vamos lá, né, estão chamando a gente pra lá, vamos lá e tudo mais". Fomos. Chegou lá, foi muito engraçado, porque estava chovendo, né, e eu já senti bem mais acolhida lá, porque lá em Barcelona, a comida é diferente, tudo é muito diferente. Então, nesses dias que eu estava ficando lá, eu não estava conseguindo comer direito, porque eu não gosto muito de lanche, não porque eu sou nutricionista, tá, gente? É porque realmente eu não gosto. Então, eu estava acabando até perdendo peso, porque eu acabava não comendo direito, ficava andando muito. E quando eu cheguei lá, a gente conversou um pouquinho e tudo mais, depois tinha uma mesa com um bolo, leite, café. Então, assim, eu me senti muito acolhida, porque parecia que eu estava na casa da minha mãe naquele momento, sabe? E aí, do nada, um sol abriu e aí teve um arco-íris na janela. Aquilo, tipo assim, eu não sabia por que estava acontecendo aquilo, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de registrar momento, fotos de paisagem, sou apaixonada por lua, sol, pôr do sol. Eu fui lá e registrei, tá até aqui a foto, vai ser que eu te mostro, eu te mostro. Claro. E aí eu registrei. Aí um pouquinho antes da gente sair da casa desse irmão, né, ele falou assim: "Ah, vamos fazer uma oração para você retornar para o Brasil em segurança, né, na paz do Senhor e tudo mais". E aí começamos a orar. E aí eu sempre cresci na igreja católica, né, e eles faziam parte da igreja Congregação, então eles oravam de uma forma diferente. E ali eu não sabia muito bem como que eu tinha que orar, simplesmente ajoelhei e fiz o que estava todo mundo fazendo. E aí nisso eu comecei a falar: "Senhor, fala comigo, me manda um recado, eu preciso de uma resposta, não me deixa voltar para o Brasil desesperada como eu tô". Só sei que chegou no final, ele revelou, eu nunca tinha visto aquele moço, nunca tinha visto mesmo. Ele revelou a minha vida inteirinha. Enfim, ele falou tudo o que estava acontecendo comigo, tudo que estava acontecendo espiritualmente, que realmente não era nem para eu estar viva mais, de fato, mas que Deus tinha um propósito maior, que realmente eu iria ser feliz, que as coisas que eu pensava que eu ia alcançar eram tão maiores que eu não fazia ideia do que seria. E ali falou muita coisa realmente sobre a minha vida pessoal, sobre tudo que estava passando. Só sei que ali foi um ponto-chave de esperança.
Hoje eu falo que todo dia eu acordo pensando nas promessas que Deus tem feito pra mim e falado que ia acontecer e tem acontecido. Ele falou algo pra mim, tipo assim, a partir de hoje as pessoas não vão te conhecer como a Jaine. E de fato, hoje, atualmente, as pessoas já olham pra mim e não lembram mais da Jaine, já falam, olha a Nutri, né? Então, assim, olha a Nutri, a menina que treina. Então, assim, tem muitas coisas que já foram ditas, hoje realmente acontecem na minha vida e eu sei que é o cuidado de Deus. Então, foi com base nessa promessa que eu retornei pro Brasil, tinha que tomar uma decisão, que eu tava atendendo em Ribeirão, eu tava atendendo aqui, só que em Ribeirão tava compensando, eu tinha que tomar uma decisão diante daquilo e Deus realmente me abriu esse lado. Eu falei, não, eu vou deixar de atender onde eu tô atendendo, vou focar em Luiz Antônio. E foi onde que eu realmente fiz isso. E aí foi onde que eu falo que minha trajetória de fato começou de outra forma. Eu comecei a olhar a nutrição de outra forma. E aí foi onde que eu fui indo, né, aperfeiçoando cada vez mais, realmente sempre trazendo meu diferencial, né, porque eu acho que realmente nutrição vai além de um plano alimentar, é o acolhimento de fato, né. E depois passou alguns meses, né, quase um ano também, só que aí vem toda aquela dificuldade, né, que a gente sempre sabe que o empreendedor passa, né, que realmente é a questão financeira, às vezes não tem a captação, a gente fica meio desesperado porque as contas sempre chegam, né. Foi aonde que realmente eu retornei para o CLT, né. E fiquei 7 meses lá nesse trabalho, só que tive um desgaste muito grande psicologicamente. Mas não na área de nutrição. Não, era nutrição. Eu trabalhava numa empresa que vendia equipamentos médicos hospitalares. E eu ficava responsável por vender anabolizadores metabólicos, que ele avalia a taxa metabólica basal do paciente e tudo mais, que é um método mais fidedigno aí no mundo da nutrição para avaliar o gasto calórico de uma pessoa. Então, como eu era nutri, eu ficava mais nesse setor. Então, assim, aprendi muito, foi uma experiência muito grande. Foi a minha primeira viagem em São Paulo que eu fui sozinha. Então, assim, realmente eu cresci profissionalmente. Eu falo que tudo tem seu lado bom e seu lado negativo. E eu aprendi bastante. Porém, como eu falava muito com o nutricionista, aquilo me despertava outra coisa dentro de mim. Que eu falava, gente, peraí. Eu me formei em nutrição, eu sei que um dia eu vou voltar e é isso que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho potencial para isso, é isso que meu coração realmente vibra, sabe? Eu sei que tem muito a entregar para as pessoas. E aí, como eu também trabalhava em Ribeirão, tava passando por um desgaste mesmo também da rotina, que não é fácil, né? A gente Você, realmente... nesse momento, permanecia morando em Luiz Antônio. Sim, E fazia... Exatamente, eu acordava 4h30 da manhã, né, pra me arrumar, tomar banho, né, fazer meu café, preparar as comidinhas certinhas pra fazer durante o dia, levar as marmitinhas. Então, eu pegava o ônibus 6 horas, entrava no trabalho 7h30, e eu saía às 5, pegava o ônibus, já me trocava lá, chegava na academia, treinava por volta, chegava quase 9 horas da noite em casa, e depois fazia a mesma rotina até sexta-feira. Todo dia, semana toda. Isso, e de sábado também, às vezes, eu tinha que trabalhar também, né, porque às vezes eu ficava eles também trabalhavam com equipamentos de ultrassom, então às vezes eu ficava cobrindo a faculdade. Então, assim, era bem cansativo. E aí foi na onde que eu realmente decidi que realmente não... Foi uma rotina, mas ao mesmo tempo que você estava numa rotina exaustiva, você passou por um momento de bastante aprendizado, Com né? certeza, eu falo que me tirou da zona de conforto. Essa é a verdade, porque eu falo, às vezes, a gente mora em cidade pequena, às vezes a gente acaba ficando limitada, né? Então, assim, realmente descobrindo, às vezes, né, aprendendo mais andar em Ribeirão, indo pra São Paulo, que era uma coisa que eu tinha muito medo. Falava, nossa, ir pra São Paulo sozinha, pegar o ônibus sozinha, isso pra mim, tipo, era uma coisa que tem pra muitas pessoas e acha que é isso normal, mas pra mim, realmente, por eu não ter essa experiência, pra mim era uma coisa muito difícil. Então, o dia que eu fui mesmo, realmente consegui me virar, pra mim foi uma vitória. Então, por mais que teve a dificuldade, também teve as coisas que eu levei de aprendizagem, principalmente também pra minha carreira, né? Porque lá eu fazia vendas. E como eu escutei você falando com a Lu esses dias, né? Tudo que a gente faz é venda, literalmente. Então, assim, o que eu aprendi, hoje realmente eu também aplico na minha prática clínica, né? Porque a gente tem que realmente vender o nosso produto, né? Exatamente. E tem toda uma técnica por trás. A gente não, né? A gente não imagina, não é? Exatamente. Hoje, novamente, surgiu essa situação da gente falar do vendedor, do papel do vendedor. Sim. Porque não existe outra profissão. Em tudo você precisa vender. Nós estamos aqui com você, uma nutricionista, eu sou advogada, e assim, eu tenho que vender. Não é uma taça, não é um livro. Nós temos que vender algo que as pessoas não veem. Exatamente. É um serviço, é um resultado. Exatamente. Então, é mais difícil ainda. Exatamente. Eu falo assim que a gente nem vende um trabalho em si. Eu não vou vender um plano alimentar para você, eu vou vender transformação. É aquilo que vai impactar na sua vida, de dentro para fora, né? Então, quando a pessoa começa a enxergar esse valor em você, tudo muda, porque Tudo a pessoa muda. consegue ver o que aquele papel daquela pessoa vai mudar na sua vida, né? O que vai agregar. Aí tudo...
É aí que tá, Jaine, né? A chave de um bom vendedor é isso. Ele nunca tá lá para falar do livro, ele não tá lá para falar da taça, ele não é um microfone, ele tá lá para falar dessa transformação, é disso, né? E a Com gente certeza. acaba tendo essa dificuldade, porque é o que você falou, né? Lá no início, a gente vai para a faculdade pensando que só preciso do diploma. Jamais. Mal sabem. Mas os problemas eu acho que começam quando a gente recebe o diploma. Exatamente. Eu não falo é? assim, né, que as pessoas acham que você saindo da faculdade, você já está pronto. Mentira, tá, gente? Lá na faculdade, você realmente pega a parte teórica. Agora, a parte prática é totalmente diferente. Eu falo isso por experiência própria. Hoje em dia, eu tenho um atendimento que eu tenho, que eu proporciono, porque realmente eu fui buscar além da faculdade com profissionais que eu me inspiro, né? E hoje eu tenho realmente uma metodologia muito bem estruturada por conta disso, por buscar mais e mais conhecimento. Porque se você acha que é da faculdade e já tá tudo certo ali, você tá muito enganado. Se você parar de estudar, você fica pra trás. Com certeza. E eu pude observar em algumas das suas falas, Jaine, eu queria que você falasse um pouquinho por que que você escolheu a nutrição. Mas eu vou te falar o porquê que eu tô perguntando isso Certo. para você. Porque assim, enquanto mulher, né, e todo mundo sabe das lutas que as mulheres têm, da briga com a balança, e assim, você parece que o seu ponteiro é diferente, pelo menos do meu, não sei do seu que tá aí, que o quê? Você tem uma facilidade muito grande de perder peso, enquanto que Sim. normalmente a mulher tem uma facilidade em ganhar esse peso, Aham. né? Você pode falar um pouquinho para nós o porquê da nutrição e se tem relação com isso ou Aham, não? claro, posso sim. Então, eu já contei um pouquinho essa história no meu Instagram, né? Depois vocês podem até conferir como que realmente aconteceu. Mas foi assistindo um programa de TV. Foi bem aleatório. Eu não sou uma pessoa que cresci falando, quero fazer nutrição. O que aconteceu? Chegou lá no terceiro ano, todo mundo com aquela, né? Nossa, preciso escolher o que que eu vou fazer. Aquela pressão dos vestibulares e tudo mais. De início, eu sempre gostei muito de educação física. Então, eu falo que realmente a minha profissão seria educação física ou nutrição, seria alguma coisa relacionada a corpo, a parte realmente da saúde, né? Que realmente eu gosto bastante. Só que depois de pensar muito, eu falei assim, pela questão de trabalho e tudo mais, eu falei assim, acho que educação física não vai se encaixar tanto pro meu perfil. E aí teve um dia que eu estava assistindo um programa de TV na Globo, aleatoriamente num sábado, que eu nem assisti esse programa, tava lá uma nutricionista falando sobre alimentação. Aí eu falei assim, por que não nutrição, né? Acho que eu vou prescrever dieta. Pensando eu que era só isso, né? Acho que eu vou fazer isso, né? Acho que nutricionista é legal. Aí, beleza. Coloquei essa sementinha na minha cabeça. Começou ali a questão de prestar os vestibulares, né? Prestei na Unip, por exemplo. E aí foi aonde que eu realmente comecei a colocar de primeira opção nutrição e de segunda educação física. E mantive nesse propósito. Depois estava ali formada, fui fazer minha matrícula na Unip, foi nutrição. Só que assim, eu não tinha ideia da imensidão de que realmente o que era ser nutricionista, mas eu fui. E eu falo que quando tem que ser, né, Deus realmente coloca você naquele caminho. Então, hoje eu entendo que não foi eu que escolhi a nutrição, foi a nutrição que me escolheu através de Deus, né? Então, eu fui lá, fiz minha matrícula, comecei a cursar e eu achava que realmente nutricionista realmente era prescrever só uma dieta. E aí, fui, né, conhecendo além ali, né, de realmente uma prescrição de dieta e fui pensando, meu Deus, como que a nutrição é incrível, né? Hoje, o meu olhar aqui como nutricionista, eu penso assim, que a nutrição, eu sempre falo que os alimentos, ele tem o poder de realmente trazer saúde ou te adoecer. É uma profissão que eu falo assim, que todo mundo precisa. Um médico, advogado, qualquer pessoa precisa comer e precisa nutrir. Então, assim, é uma profissão que eu acho que é muito linda e é uma profissão que eu acho que tem que crescer cada vez mais por conta disso, porque a gente sabe a importância dos alimentos. Porque hoje em dia as pessoas procuram um nutricionista pensando só mais na parte estética, né? Só que o papel do nutricionista é trazer saúde primeiramente. Esse é o nosso juramento, trazer realmente saúde e qualidade de vida para a pessoa. E em questão de realmente a questão do emagrecimento, né? Comigo sempre foi o oposto. Só que o meu maior público hoje em dia é realmente quem busca emagrecimento, né? E foi na prática clínica que realmente eu pude, né? Realmente ver esse amor que eu tenho pela nutrição e é muito gratificante ver meus pacientes tendo resultado. E eu falo assim que as pessoas sempre chegam ali com um objetivo, eles colocam lá no formulário, né? Que eu sempre mando para preencher. Emagrecimento. Mas ninguém quer apenas emagrecer, a gente quer emagrecer por um motivo oculto que tá ali. Eu quero emagrecer para servir numa roupa. Eu não quero que a roupa me escolha, eu quero escolher a roupa. Eu quero emagrecer para quando eu for tirar uma foto eu me sentir bem.
sabe? Então tem, assim, várias dores que uma mulher enfrenta, ou um homem também, que estão ali em ocultos que realmente não é falado, né? Então, quando você tem esse olhar acolhedor para a pessoa, né, de dentro para fora, tudo muda. Realmente, o nutricionista tem que gerar transformação. Não é só um menos peso ali na balança. Eu falo assim, dias eu postei, né? Postei ontem, quem sou eu, né? E realmente é esse meu trabalho, nutrir mente, corpo e espírito, sabe? É um conjunto. Exatamente, Jaine. Por trás do peso esconde muitas histórias, muitas dores, Sim, muitos momentos, né? E exatamente. aí ele tá ali no peso, seja acima ou seja na dificuldade de ganhar massa, não é? Porque a Exatamente. gente é muito difícil perder peso, mas também tá aí a Jaine que não me deixa mentir que manter também é Sim, muito sim. difícil. Eu só ficar doente, nossa senhora, se eu parar de comer, é batata, assim, de perder peso na balança, assim, eu realmente perco muito rápido. Então, assim, eu falo que a mente e o corpo estão totalmente ligados, realmente tem essa relação entre intestino e cérebro, né? Então, quando você realmente não tá bem, né, realmente isso impacta no seu intestino. Então, eu já tive muitas crises de diarreias, né? Fiz uma investigação, achava que era ter algo ali, né? Então, descobri que era uma intolerância à lactose, mas eu tinha muito quadro de diarreia que fazia eu perder peso também. Então, eu falo assim, tá tudo muito relacionado, né? Então, assim, eu realmente me identifico com as pessoas que passam por esse processo por passar, mas eu também entendo as outras pessoas que realmente ganham peso por realmente ter essa vivência clínica aí, e ter pessoas que, no meu convívio, que também estão acima do peso. Então, eu consigo observar também o que realmente elas fazem, o que elas sentem. Exatamente, porque é tudo é sobre sentir, né? Porque a comida é só uma válvula de escape, né? Sim, e esse é o grande problema que hoje em dia eu enfrento no consultório, que os pacientes realmente me trazem, né? Que eu falo que é o comer emocional. Você tá comendo para descontar uma emoção, a É ansiedade, isso o aí. estresse. E a gente fala, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar em cima desse comportamento, né? Tentar trazer ali ferramentas que façam você pensar o que você pode fazer além de comer. E é claro que juntamente com o profissional, o psicólogo, né? Eu falo que cada um no seu quadrado, né? Eu falo Exato. que eu trabalho juntamente com o psicólogo, então vejo que quando é uma coisa que realmente precisa buscar no psicólogo, eu sempre digo que eu vou fazer a minha parte nutricional. Exatamente, é a consciência, né? Você precisa ir até onde você consegue trazer o resultado. Vai ter Exatamente. coisas que você não vai Com conseguir e certeza. precisa direcionar, porque aí Exatamente. tem um distúrbio maior do que um distúrbio Sim, simplesmente alimentar, né, com Jaine? certeza. Mas que bacana, que legal. Estou adorando, gente. Tem um monte de outras perguntinhas aqui para eu fazer para ela, Vamos lá. porque essa da viagem já foi incrível. E aí você até comentou um pouquinho aí, né, que empreender é uma montanha russa, e aí que nesse início você era CLT, depois você veio, empreendeu e acabou voltando para o CLT novamente, mas talvez com um propósito de despertar isso, destravar esses medos, né, Sim, e sim. buscar um conhecimento que talvez você não tivesse adquirido se não fosse lá nesse novo trabalho. Sim. E agora está completando um ano de escritório. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí para a gente desse novo ciclo e o que você pode trazer para nós que fez você insistir mesmo e realmente passar por esses altos e baixos, porque essa é a realidade do Sim, empreendedorismo, né, exatamente. Jaine? O que eu falei, o que realmente faz eu insistir é porque vibra dentro do meu coração essa questão da nutrição, né? Então eu vejo que esse é meu propósito. Eu já recebi uma palavra, uma vez eu fui no encontro de mulheres também, né? E ele estava falando sobre Deus, sobre nossas experiências. Eu contei um pouquinho dessa história, né, em Sabadell e tudo mais. E uma moça olhou pra mim e falou assim: você não tá só pra nutrir as pessoas com os alimentos, você vai nutrir almas. E aquilo me tocou, por isso que eu já falo muito essa questão de nutrir espírito e tudo mais, porque é justamente isso. Então eu falo, quando eu escutei isso, eu falei, tá vendo? Não é só a questão da alimentação em si, porque quando as pessoas chegam ali, né, no meu consultório, elas desabafam, elas se sentem acolhidas, e esse é o meu grande propósito, fazer com que a pessoa realmente chegue ali, se sinta no espaço para conversar e falar o que realmente ela sente, é a verdade. Porque as pessoas têm em mente que o nutricionista é um vilão. E é claro que tem vários profissionais aí no mercado, cada um com sua conduta. E eu não estou aqui para julgar ninguém, estou falando da minha conduta, né? Só que eu falo, sempre falo que eu não tô ali para julgar, eu tô ali para ajudar. E como que eu vou ajudar? Escutando, né? Não é nem ouvindo, é escutando a pessoa, né? Exato. Vendo realmente como que eu vou poder ajudar com a minha profissão.
Então é isso, ela vibra nisso do meu coração. Então, por mais que tenha um desafio, né? Ainda estou enfrentando muito desafio. Só que assim, eu falo que as pessoas vê a Jaine como nutricionista. Só que atrás da Jaine nutricionista tem uma empreendedora. Então tem toda a parte de gestão, a parte da questão do financeiro, né? A parte da questão de agenda, de vida pessoal, né? Nossa, tem muita coisa. A parte do Instagram, que é algo que eu vou contar mais pro finalzinho, né? Essa questão dos projetos novos. Então, os posts hoje atualmente sou eu que faço. Então, tem muita coisa por trás. E assim, eu falo que tanto no CLT como, né, no autônomo, vai ter o desafio, vai ter seus lados positivos e o negativo. Por exemplo, o CLT, o positivo seria realmente todo mês você ter sua renda mensal, né? Já o autônomo não é assim, se ele não correr atrás, ele não vai conseguir. Só que o CLT também te limita muitas coisas que o autônomo você não vai ter essa limitação. E aí você vai ter que escolher qual vai ser o seu difícil e o que vai ser bom para você. Você tem que colocar numa balança. E hoje, assim, eu afloriu muito essa ideia de ser empreendedor. Eu falo que quando eu me formei, os nossos pais colocam na cabeça que a gente tem que fazer concurso, né? Tem que ser concursada e tudo mais. Só que era uma coisa que realmente nunca assim foi uma coisa que eu quis, né? E então eu fiquei nessa parte, eu acho que eu vou ser CLT, vou entrar numa clínica, vou ficar nisso e tudo mais. Só que hoje realmente virou uma chavinha na minha cabeça de quanto que eu posso ir além, sendo realmente uma nutricionista clínica, uma empresária, cuidar do meu negócio. Então, uma coisa que não tinha no meu coração, só que Deus afloriu. E eu falo assim, que se é algo que tá amadurecendo cada vez mais, por mais que eu tenha dificuldade, é porque vem de Deus. Porque Ele te traz essa esperança de que você vai conseguir. Exatamente, Jaine. A gente já até falou aqui em outros episódios também. Eu penso que se a gente pode sonhar, é porque você pode realizar. Exatamente. A gente não pode sonhar e não poder realizar. Exatamente. Se você tem o poder de ver e imaginar, Exatamente. é porque você tem pernas, mãos para aquilo. Você só tem que estar disposta a enfrentar um processo. Exatamente. Porque é um processo. É um processo. Você está aprendendo, você está quebrando algumas barreiras que, exatamente, a gente foi ensinada que para ter sucesso, teria que estar com a carteira assinada, com horário para entrar, para sair, trabalhar numa empresa grande, que estabilidade era sinônimo de sucesso. Exatamente. E aí agora a gente consegue enxergar que nem sempre. Nem sempre. Não Sem falar da questão psicológica, né? Que hoje em dia é muito complicado. Exatamente. Não é que não vai ter os problemas, mas eles vão ser diferentes. Exatamente. E o seu discurso foi perfeito. Escolha qual vai ser o seu difícil. Exatamente. Se é ir lá encarar a fila do ônibus, com chuva, com sol, da forma que for. Eu falo assim que eu não vou cuspir pra cima, né? Porque a gente não pode falar assim, eu nunca vou voltar pro CLT. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, porque o nosso futuro só pertence a Deus. Então eu tenho muita humildade de falar assim, talvez eu possa voltar na minha área ou não. Mas o que nutre o meu coração hoje realmente é esse sonho, né? E é como você disse, eu sei que se Deus deixa a gente sonhar, a gente tem que se visualizar o que a gente quer no futuro. E eu tenho uma visão de como eu quero já ir no futuro, profissionalmente, pessoalmente, né? Então, se Deus permite eu sonhar, é porque vai acontecer, tem que ter fé. Exatamente, e não pode desistir, porque os problemas vão acontecer mesmo, e eles estão aí, é só para perguntar assim, você tem certeza de que é isso que você quer? Porque a cada sim é uma portinha que vai abrindo, porque a gente tem várias aí, né, Jaine? Exatamente. Mas que bacana. E aí, você diz, né, que trabalha, que a nutrição vai além do prato, além da comida, né, Jaine? Sim. Você tá aqui para nutrir o corpo e a alma. E aí, esse cuidado, esse olhar que você tem com a nutrição, a atividade física, e que também traz esse acolhimento, né, emocional e espiritual, eu queria que você pudesse contar pra gente como que você consegue levar isso lá na prática para os seus pacientes, e se você tem alguma história que marcou você aí, que te emocionou. Teve vários pacientes que já passaram comigo que realmente tem uma história. Só que tem uma história de uma paciente que pra mim é muito marcante porque ela passou pela mesma situação que eu, que foi a questão da perca de peso. Então, assim, eu consegui entender a dor dela. Ela já vai fazer quase um ano que ela tá em acompanhamento comigo,
inclusive ela passou comigo ontem. E o que aconteceu? Ela entrou em contato comigo porque ela tava com questões aí psicológicas por conta de um termo de relacionamento. Então, com isso, ela começou a perder muito peso e ela tava muito mal com tudo isso. E como eu passei por isso, essa perca de peso também, eu sei como que isso é difícil. E é uma coisa que você não consegue controlar, porque tem pessoas que acabam descontando na comida. Já a gente que é o oposto, a gente que acontece, a gente para de comer. E a gente sabe que para solucionar esse problema teria que ser comendo para realmente ganhar peso. E aí, né, ela foi e fechou, né, o acompanhamento comigo e tudo mais, e começamos, né, o acompanhamento nutricional. Vai fazer quase um ano que ela tá comigo, ela chegou lá em torno de 45 quilos, hoje ela já tá com 49, e para ganhar peso não é fácil, né? Eu acho e faço ideia, Jaine, que é tão difícil quanto perder, Sim, é muito. Eu não arrisco é? falar que é até mais difícil é ganhar do que perder. Porque assim, se você ajustar um pouquinho a alimentação de quem tá ali um pouquinho acima do peso ou que tá com uma alimentaçãozinha meio bagunçada, se você colocar ela no trilho, é fácil de você ver o resultado. Agora, o comer Sim. para aumentar, para crescer, eu imagino que é até mais difícil. Exatamente. E aí, ela tá com 49 e a meta dela é chegar nos 52. E aí, por isso que eu falo, a gente tem que ter paciência com o processo. Tá vendo? Quase um ano, né? Então, assim, se ela não fosse persistente, ela não estaria colhendo os frutos agora. E aí, a gente sempre conversa na consulta como que foi essa evolução dela, sabe? É sempre quando ela chega lá, ela conta uma vitória que aconteceu durante o mês. É muito gratificante pra mim, sabe? Ali eu falo, nossa, senhor, é isso mesmo que eu quero, sabe? Não é só por dinheiro, é realmente ajudar as pessoas, sabe? A transformação que realmente juntas conseguimos. Porque eu falo assim, eu tô ali com a parte teórica, né? Vou realmente direcionar num caminho. Só que a parte prática tem que vir do paciente, não tem como eu fazer milagre nessa parte, né? Não. Então tem que ser um trabalho em conjunto de fato. E aí ela fala que é totalmente grata a mim, que realmente se ela fosse, ela falou ontem, se fosse sozinha eu não teria conseguido. Então isso pra mim é muito gratificante. Realmente hoje ela já está com outra pessoa, ela está bem mentalmente, né? Indiquei realmente a busca aí de um psicólogo também. E aí fomos trabalhando aos pouquinhos e estamos aí comemorando cada vitória que ela teve. Então, assim, é um caso que realmente me emociona muito por conta dessa questão, porque eu realmente consegui me identificar com a história dela, porque eu já passei por isso também. Então, ver realmente ela ganhando peso, né, estando cada vez melhor, eu falo que o brilho dela, quando chega na minha consulta, é totalmente diferente da pessoa que chegou lá o ano passado, né, pelas fotos que a gente tira comparativa também. Então, isso pra mim não tem preço, sabe? Então, eu vejo que realmente não é dinheiro. É claro que a gente precisa do dinheiro, de fato, né? Mas também é amor, é cuidado. Eu falo que é minha forma de servir a Deus aqui na Terra, cuidando das pessoas através da nutrição. Que fantástico, gente. Olha que exemplo, que situação mais maravilhosa e que depoimento que ela pode ter lá. E isso numa situação assim que a gente não imagina, porque a gente só imagina a luta e a briga pela perda de peso, né? Pelo excesso da comida e não sabe o quanto o oposto também pode fazer, trazer Exatamente. tanto mal para as pessoas, né? E a Jaine com um propósito maravilhoso aqui. E ainda falando de propósito, né, Jaine? Empreender não pode ser apenas por brincadeira. A gente tem que ser por propósito, tem que gostar muito, tem que estar disposto a passar por esses processos. E aí a gente não podia deixar de falar do empreendedorismo, além de tudo, feminino, né? Que vem com muitos mais desafios aí do que o empreendedorismo normal. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Jaine, para gente, qual foi aí, né? O que foi mais difícil que você enfrentou até hoje dentro desse universo? O que é mais difícil para você dentro do empreendedorismo? Porque lá na a Jaine Nutri não tem enrosco, ela já sabe os cardápios, ela sabe como acolher, como atender essas pessoas. A profissional, a nutricionista, tá bacana, mas ela precisa ter outras competências também. Como que é para você esses desafios, Jaine? Então, o desafio, acho que maior do empreendedorismo é a questão da estabilidade.
É realmente aquilo. Você não sabe como vai estar o seu próximo mês. Então, assim, as pessoas acham que a vida do empreendedor é muito assim, fácil, tranquila, né? Só que a gente tem que correr muito atrás para conseguir, né? Então eu falo, às vezes a gente fica pensando, nossa, será que vai dar certo? Como vai ser mês que vem? Então são essas inseguranças que muitas vezes a pessoa deixa de empreender e volta para o CLT. Eu acho que esse seria o maior desafio no empreendedorismo hoje em dia para mim, né? Só que eu falo, o que eu vivo hoje em dia é a base da fé. Então eu falo, vai acontecer, eu não vou desistir do meu sonho. Porque eu sei que se eu for pro CLT de fato, aquele desejo no meu coração de retornar vai continuar e eu vou voltar pelo mesmo processo. Só que cada vez que eu volto, eu também volto mais forte, né? Que foi isso que aconteceu. Então, eu acho que esse seria o grande desafio que eu enfrento no momento. Mas é isso, buscando conhecimento, né? Aprendendo mais também sobre a questão de venda. Atualmente eu me especializei em planos de acompanhamento nutricional. Então, assim, tudo tem uma estrutura por trás que vai realmente porque eu estou buscando melhorar e melhorar também a qualidade do meu atendimento. Entendi. Então a Jaine, né, disse que está ali buscando essa outra vertente, porque na faculdade não tem isso, né, Jaine? Não, não tem. Seja na nutrição, seja lá na fisioterapia, seja na advocacia, a gente não sai lá nutricionista, a gente não sai advogado, a gente não sai fisioterapeuta, a gente sai só com um certificado, né, Exatamente. Jaine? E aí você comentou também que além de tudo isso aí, de todas essas buscas, dessas melhorias nos processos, você está responsável por tudo dentro lá do consultório da Jaine. A Jaine tem momentos de secretária, tem momentos de social media. Sim. É você que cria tudo, é você que é Sim. responsável por toda a sua linha editorial, então. Exatamente. Atualmente, né, é um dos meus projetos que realmente estou colocando em prática. O ano passado, eu realmente, como eu acabei de falar, né, eu especializei em plano de acompanhamento nutricional. Então, o ano passado eu fiquei alguns meses planejando todos como seriam meus planos de acompanhamento. Hoje eu tenho plano de acompanhamento com o nome de pedras preciosas, né, esmeralda, rubi e diamante, né? Então, cada um fornece algo. Porque o que acontece? Antigamente, eu trabalhava com consultas avulso. Só que a gente sabe que uma consulta não vai trazer resultado para o paciente. A gente precisa, de fato, de um acompanhamento nutricional, né? A gente sabe que é um processo, como eu acabei de citar, da menina que perdeu peso, foi quase um ano, né? Realmente para ela ganhar os 4 quilos, né? Então, se ela tivesse ido só uma consulta retornada, a gente não teria chegado nesse, né, nesse Não, final, nesse desfecho, não né? teria o objetivo, né? E Não ela ainda iria. continua comigo, né? Então, por isso que eu falo, no mínimo, são 3 consultas para realmente você conseguir um resultado bacana, mas 3 também acaba sendo pouco. Eu tenho paciente que faz 6, 7, depende, né? Cada caso é um caso. Então, por isso que eu investi realmente nessa formação de plano de acompanhamento nutricional. Então, aí eu fiquei na parte realmente de precificar, ver porcentagem e tudo mais. Foi todo um cálculo por trás. Eu que odeio matemática, eu tive que me virar, entender questão de link de pagamento. Então, assim, eu tive que estudar muito, assim, por fora para realmente estruturar todo esse acompanhamento nutricional. E aí, esse ano me abriu outra coisa pra mente, né? Que é os projetos novos que eu realmente estou colocando em prática. O que acontece? Eu sempre tentei focar no presencial aqui, Luiz Antônio. E nunca liguei muito pro digital. Só que hoje em dia a gente entende que o digital tá muito forte. Porque quando a gente pensa em um profissional, a gente já vai o quê? Buscar no Instagram. Não tem como, né? E aí eu falei, não, eu quero expandir. Eu realmente tenho um propósito de ser muito reconhecida como nutricionista. Eu busco realmente esse crescimento. Eu sou uma pessoa que eu não consigo pensar muito pequeno, sabe? Eu sou uma pessoa que pensa muito grande, sabe? E eu acho que isso não é errado, porque a gente tem que pensar em evoluir e buscar o melhor cada vez mais, né? Então eu falei, não, eu quero expandir pro online, né? Só que assim, eu sei muito como fazer, mas às vezes muita coisa na minha cabeça eu não estava conseguindo executar. E aí eu tenho uma paciente, né, que é a Beatriz Valadão. E ela é social media, né? E eu gosto muito do trabalho dela, ela é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito temente a Deus também, e isso a gente cria uma conexão entre nós duas. E aí agora eu estou realmente, né, sendo ali uma aluna dela, né? Então ela tá me direcionando que realmente eu quero expandir no digital. Então já estou começando. Então agora eu tô nessa parte que realmente ela me ajuda, me direciona como fazer, mas as montagens do post, por exemplo, tudo sou eu que monto. Então a parte toda ainda estratégica ainda sou eu que monto. Então eu cuido de tudo, gestão, marketing, a parte nutricional, Então, suporte do paciente, agendamento, tudo. temos uma Jaine mil e uma. Mas, na verdade, isso é o empreendedorismo, né, Com Jaine? certeza. É os desafios. É difícil aquele profissional que já entra no mercado para iniciar um projeto, uma sala comercial ou qualquer coisa, que não tem que fazer isso. E até para quando tiver
com o processo pronto, com o seu negócio expandido, saber como funciona cada processo. Exatamente. Porque como que você vai cobrar alguém do marketing ou alguém de vendas se você só sabe fazer lá um plano alimentar, em trazer resultado, seja para ganhar ou para perder peso. Então você nem saberia. E aí esse processo faz com que você saiba, e a hora que você olhar os seus processos, você vai falar assim, eu já sei. Tá falhando é venda. Ou tá falhando no pós-venda. Pois é, verdade. Não é? Ou então o meu marketing não tá fazendo a captação que eu precisava, que eu esperava. Exatamente. Não tá chegando no público. E eu falo que são mais conhecimentos adicionados aí, né, a sua trajetória, né? Porque você aprende uma coisinha aqui, acolá, né? E igual você falou, empreender é isso, né? Tem que realmente aprender as coisas. E eu sou uma pessoa, não vou negar, eu sou uma pessoa muito chata, perfeccionista. Então, assim, eu gosto de coisas muito alinhadas e do meu jeito. Então, assim, se não tiver do meu jeito, eu vou fazer até ficar do meu jeito. Então, assim, até às vezes até um pouco excessivo, né? Mas eu tô trabalhando também em relação a isso. Mas eu gosto de coisas muito bem feitas. Então, eu sou uma pessoa que se eu tiver que me empenhar em algo, eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer realmente com dedicação. Não sei fazer as coisas sem a boca. Então, eu realmente sabendo de tudo isso, realmente eu não vou conseguir aceitar menos do que aquilo que realmente eu preciso. Exatamente. E é aí que tá, né? Eu acho que esse é um dos diferenciais das empresas para poder se manterem no mercado. Ser um diferencial, porque quantas nutricionistas não se formam aí no ano, no semestre, porque as turmas são semestrais, e como que vai ser? Qual vai ser o diferencial? Exatamente. Porque fazer um plano alimentar, avaliação física, isso é o básico do nutricionista, isso ele tem que fazer. Mas é exatamente isso que eu aprendi. O que você vai entregar a mais? Então, um ponto primordial no meu acompanhamento nutricional é que ao final da consulta, eu sempre trabalho em cima de uma dificuldade. Então, por exemplo, eu explico muito para os meus pacientes no final da consulta o que é um macronutriente. Como que isso funciona na prática ali do dia a dia? Então, por exemplo, temos o macronutriente, carboidrato, proteína, lipídios, que são a gordura, vitaminas, minerais, que são os micronutrientes. Explico qual que é a função de cada uma, principalmente a função do carboidrato, que muitas vezes as pessoas cortam o carboidrato achando que vai ser, né, que vai ser um acerto, mas é um tiro no pé, porque o carboidrato é a primeira fonte de energia do cérebro, então se você não consome, você fica fadigado e cansado, não tem um desempenho bom no treino, e pode até desmaiar, por exemplo, então é muito sério, né, então eu falo, às vezes a gente pega muita informação da internet, acaba aplicando no nosso dia a dia, que vai ter um malefício, né, então eu explico realmente, porque é muito importante a pessoa saber o que é cada coisa, e coloco isso na prática, então eu pego lá uma lâmina, né, café da manhã, onde que fica o carboidrato? O que é o carboidrato? O que é a proteína? Então, assim, eu falo que tudo que tá no plano alimentar, ele tá por algum objetivo lá, ele não tá à toa. Porque geralmente o que acontece? Às vezes a pessoa vê lá o pãozinho, o ovo, uma chia ou uma castanha e vai lá e decide comer só o ovo. Mas espera aí, cadê o carboidrato? Cadê a fonte de gordura? Então, eu explicando, ensinando, porque eu falo que a chave do sucesso é realmente você aprender. Então, a pessoa ter a autonomia daquilo que ela tá fazendo. Então, a partir do momento que o meu paciente aprende, né, como ele vai lidar fora da consulta, então eu vou no restaurante, tem aqui várias fontes de carboidrato, tem o macarrão, tem a batata, tem arroz, como que eu vou montar o meu prato? Então é isso que eu faço, né? A pessoa tá com uma dificuldade ali no comer emocional, tá descontando muito doce porque tá muito estressada e tal. Vou trabalhar com ela. Quais são os tipos de fome dela? Quais são os tipos de fome que existe? Qual que é a sua que tá atualmente? Então é isso. Então eu faço muito essa parte educacional no meu plano de acompanhamento, para que de fato a pessoa não saia só com um plano, mas que de fato ela aprenda mais sobre nutrição e quando ela não estiver mais comigo, ela realmente leva uma bagagem de conhecimento. Na verdade, você vai criar uma consciência, né? Exatamente. Jaine? Porque a gente não aprende isso, né? A gente aprende a comer. O que você precisa comer? Arroz, feijão, uma carne, uma salada. É o básico. Exatamente. E você não sabe exatamente a função daquilo para você. Você só aprendeu a comer. Perfeito. Agora, por que eu como o arroz? Por que eu como feijão? Por que tem que ter a carne? Por que tem uma salada? Por que a minha mãe faz legumes? Então, tudo é exatamente o que você disse. Isso faz totalmente diferença. Eu falo isso porque eu vi isso na prática clínica. Quem vê a Jaine hoje, com esse corpo, as pessoas falam e tudo mais, acha que minha vida sempre foi assim, mas não foi. Eu passei por esse processo. Eu não era uma pessoa que bebia muita água. Tipo assim, eu pegava um copinho e ficava dando beliscada. Eu não pegava uma garrafinha, enchia lá, bebia 2 litros de água por dia. Eu não fazia isso, eu não treinava. Eu não consumia proteína no café da manhã, não consumia proteína adequadamente. Então, eu era a falsa magra também, né? Então, tudo virou uma chavinha quando realmente eu comecei a mudar os meus hábitos. Então, eu passei por esse processo também, né? Então, foi realmente através desse conhecimento, sabendo por que eu preciso dar proteína no café da manhã, por que eu preciso comer proteína durante o dia, por que eu preciso beber água, que realmente mudou.
a chavinha pra realmente eu ter hoje o corpo que eu tenho hoje, ter essa nutrição, né, interna e tudo mais. Exatamente, porque não é só o corpo, né, Jaine? Quando a Exatamente. gente, normalmente as pessoas compram o seu corpo, o resultado, mas Exatamente. aquilo é só o resultado, porque Exatamente. você fez muitas escolhas e você teve consciência de tudo aquilo que É uma constância, você né? abriu, e não é só lá enquanto vai estar com o seu acompanhamento. Exatamente. Porque não é 3 meses, não é 6 meses, não é um ano que vai trazer o resultado satisfatório. Exatamente. Às vezes, normalmente você levou 30, 20 anos para chegar ali e acha que com Exatamente. 30 dias, 60 dias, você vai desfazer aquilo? Exatamente. Eu fico louca quando eu vejo né? lá, emagreça 10 quilos em um mês. Eu falo, gente, que absurdo é esse? Eu Não falo, igual existe. você falou, teve um tempão pra pessoa ganhar aquele peso. Você acha que você vai conseguir perder? Você pode até perder, mas não venha falar que é de forma saudável. Porque você vai perder, muitas vezes é líquido e você tá achando que é gordura. Porque pra perder gordura, gente, é difícil. E gordura não vai sair no xixi ali, não, como as pessoas acham que é, né? Então, assim, realmente é um processo. E eu falo, né, que todo mundo que a gente se inspira, que a gente vê a pessoa conquistando algo ali, né? Aqueles profissionais que a gente se inspira, as pessoas ali na vida pessoal, pessoas que realmente treinam, ter um corpo que a gente almeja. Gente, eu falo que tudo vem por dificuldade, tudo é um processo. Nada na sua vida você vai vir ali já de prato ali feito, tem que realmente lutar por aquilo. E você tem que abrir mão de muita coisa, realmente buscar um propósito e seguir diante daquilo. E não vai ser fácil. Então, assim, é o que eu acabei de falar, a questão das escolhas. O que vai ser o seu difícil? Né? O seu difícil vai ser realmente chegar numa loja e não ter o que escolher, ou a roupa de escolher, ou o seu difícil vai ter que sair para treinar, né? Escolhas, não tem como. Na vida tudo é escolhas. Tudo, para tudo você tem que escolher, não tem jeito, a gente tem que escolher o nosso difícil. Exatamente. E aí hoje o papo não tá fácil. Está gostoso, mas a nutricionista tá aqui, gente, tá de olho aí. Vocês beberam água? Você viu? A minha taça Vou tá até aqui, beber ó. mais, eu tô com sede. Ah lá, ó. Eu já tô até com vergonha, porque ela já bebeu tudo e eu ainda não. Mas, Jaine, você falou aí bastante, né? Eu gosto, porque quem me conhece sabe, eu passei por um processo bem grande de transformação e só aconteceu quando realmente eu tive a consciência, quando eu entendi que não bastava eu fazer 5, 6 dias de alimentação saudável e aí ter o domingo livre. Não é o domingo livre, né? Na verdade. Talvez uma refeição quando você está num processo. Porque eu entendi, eu falo, gente, mas eu não consigo, não tenho resultado, não muda. Não muda mesmo, porque eu fiz 6 dias certinho, mas no 7º eu fui lá, tomei café errado, eu almocei errado, eu tomei o lanche da tarde errado, eu jantei errado, eu não dormi, eu não treinei. Acabou todo o esforço de 6 dias, eu perdi naquele dia. E, na verdade, fiquei com um saldo positivo, já começava a semana devendo. Exatamente. Não é? Porque Exatamente. a conta é Exatamente. essa. Eu falo assim que o seu corpo ele não entende se é segunda ou se é domingo. Porque começa, né? Segunda-feira eu vou iniciar. Ai, domingo é o dia do lixo, gente. Eu já não suporto esse termo. Falar assim, hoje é o dia do lixo. Gente, comida não é lixo. Né? Comida é afeto, é carinho. Quando você vai numa pizzaria, você vai em qualquer outro lugar, você não vai ali só pela comida. Muitas vezes você vai com o seu namorado, com a sua família, para realmente uma forma de reunir, conversar, distrair. Uma experiência. Exatamente, sabe? Vai além, sabe, daquilo. Só que tudo muda quando você tem consciência. Então, por exemplo, eu vou sair para comer pizza. Não precisa você também panturrar de pizza para se sentir estufada para valer o seu dinheiro. Não, gente, é comer pleno, é comer, saborear, aproveitar o momento, conversar. Você não tá indo lá só para comer. Então, é essa questão mental, sabe, que muda muito. E é igual você falou, fiz os 6 dias certinho, chegou no 7º ali no domingo, né? Então, sempre que eu dou de orientação para meus pacientes, não é questão de restringir o que você gosta, tirar o chocolate, né, cortar as coisas que você gosta, mas sim saber fazer o ajuste certo e comer de forma equilibrada. Então eu falo do 80-20, 80% de forma nutritiva e 20% de forma de prazer. Porque outras coisas que são saborosas, a gente come por prazer, não é porque é nutritiva. Ninguém vai comer uma pizza porque ela é nutritiva, é porque ela é saborosa, porque você gosta. Então que eu falo, vou sair para comer à noite, por exemplo, hoje é um sábado, eu vou sair para comer com meu namorado, vou comer um lanche, alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai fazer suas refeições certinho, como nutricionista
nem você calculou, à noite você come. Então, o que você tem que fazer? De manhã, come a proteína para ficar saciado, come bastante legumes, verdura no almoço para ter fibras, né, mais proteína, saciado. E quando chegar à noite, você vai estar saciado e não vai conseguir exagerar. Porque se realmente você passar o dia inteiro comendo mais açúcar, mais gordura, ou até mesmo pulando refeição para poupar, para chegar à noite e você comer, o estrago vai ser muito grande, porque você estava com muita fome. Então é isso, é questão de realmente pensar antes de comer. E é bem isso, gente. Eu falo por conhecimento de causa e vocês me conhecem e sabem como eu era e como eu estou, não como eu gostaria ainda, mas é o que ela disse, é um processo. Foram 35, 30 anos fazendo errado, não vai ser agora, em 1, 2 anos. Agora já fazem 6, 7 anos que eu estou nessa mudança, nessa evolução. Então, assim, é tudo gradativo. E aí as pessoas olham, nossa, mas você tá muito magra. E na verdade eu não tenho alteração de peso de balança, Jaine. Já vai fazer mais de 2 ou 3 anos. E ainda às vezes eu brigo, eu falo, ai, mas Liliane, a roupa tá boa? Tá pegando? Você tá feliz? Eu falei, não, eu tô. Tem alguma coisinha que não tá legal, mas tá. Então tá bom, é isso. Não é a balança que fala o seu peso. Exatamente. Desapega dessa balança. Eu falo que o segredo nunca vai estar na balança, né? Você ficar se pesando todos os dias, isso aí é um tiro no pé. Essa é a verdade. Porque se você tiver mais inchado, se você não foi no banheiro evacuar, tudo isso, né? A pessoa ali, uma mulher que tá no período menstrual, tudo isso vai afetar na balança. O que acontece? Já peguei isso no consultório. A pessoa chegar, subir na balança, tá com o mesmo peso, mas na hora que eu vou ali fazer as medidas, né, e ver as fotos evolutivas, ela teve resultado. Então, se você ficar pegando ali na balança, realmente você vai se frustrar, né? Mas se você pega ali, eu falo assim, uma ideia, né? Ah, pega uma roupa que tá bem apertada em você. Se essa roupa começar a ficar folgadinha, ó, tá tendo resultado. Mesmo que só que o peso na balança não vai descer. Porque às vezes também, o que acontece? As pessoas que são muito musculosas têm um peso alterado na balança, mas não é gordura, é músculo. Então eu falo, gente, é muito variado isso aí, né? Então não se apegar ao peso da balança por conta também da saúde mental. Exatamente, porque a gente fica, né? Não tem jeito. Quando você Exatamente. começa a fazer um processo de emagrecimento, e aí entra eu acho, né, na minha opinião, que aí tá uma outra falha. Não é um processo de emagrecimento, é de mudança de mentalidade. Exatamente. Porque enquanto eu falo, eu tô fazendo dieta e eu tô indo na nutricionista, então tá bom, eu tenho que ir lá apresentar pra Jaine, então eu tenho que fazer certinho. Mas a Jaine não vai estar comigo para sempre. Exatamente. Eu posso encontrar ela sempre, mas aí eu vou ficar com vergonha e vou virar a cara? Exatamente. Não. Se eu mudar a minha mentalidade, acabou. Exatamente. Porque aí você sabe fazer essa troca, você sabe ir no restaurante e falar, mas eu gosto de... Tudo bem, então aumenta lá na atividade física. Nossa, eu exagerei. Então, beleza, você ia correr 1 hora, corre 2. Não é? Porque senão também, ainda ontem eu acho que nós conversamos, eu estava conversando com alguém, o prazer de comer que dá o bem-estar, né? Sim, A sim. pizza, eu amo Coca-Cola, então para mim uma Coca-Cola é prazeroso, é prazeroso e eu nunca escondi isso e não negocio a Coca-Cola. Sim. Outras coisas eu até faço, mas a Coca-Cola eu gosto. Você fala assim, não pode, você não vai tomar mais Coca-Cola. Talvez aquela frustração, aquela ansiedade vai fazer pior do que eu ter tomado talvez 2 litros de Coca-Cola. Exatamente. Eu falo assim que a gente não pode trabalhar com não. É sempre assim, diminua, reduza, né? Por quê? Porque o seu cérebro, automaticamente, quando você fala não, aquela história do proibido é mais gostoso, é de verdade, gente. É fato. Porque quando você fala com uma pessoa, não faz, eu vou fazer. Porque fica uma tentação ali, Fica sabe? testando, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu não uso no meu acompanhamento nutricional. Porque não é isso, não é não você não tomar, é realmente você reduzir, né? Diminuir a frequência na semana. Então, por exemplo, tem muitos casos que realmente o paciente chega lá, toma 2 litros de Coca-Cola por dia, por exemplo, e eu falo assim, o que você quer fazer? A gente vai reduzir por semana ou vai reduzir durante o dia? Como que a gente vai fazer? Ah, mas a Coca-Cola zero, a Coca-Cola tradicional. Eu falo, gente, vamos pensar. Pro emagrecimento, é claro que
a zero vai ser funcional por conta que não vai ter calorias, não vai ter açúcar, então realmente ela não vai contabilizar no seu planejamento alimentar. Mas não vamos também estimular o consumo de Coca-Cola, porque também não é saudável. Então vamos manter o equilíbrio? Ah, quero tomar, quando eu vou comer uma pizza, procure então tomar a zero. Não precisa também exagerar. Então é isso, não precisa tirar. Eu tomo Coca quando eu tô em algum evento? Tomo. Tá tudo certo, isso não vai fazer eu ser menos saudável, entendeu? E também não Com vai fazer eu ser menos certeza. nutricionista. Mas é saber tomar. Tomei um copinho ali, tô saciado, matou minha vontade, pronto, acabou. Então é o equilíbrio. E é igual você falou, é a questão de mudança de hábitos. Porque eu falo assim, a pessoa fala fazer dieta. Faz dieta 3 meses. Depois não consegue levar ao longo prazo, coloca a dietinha na gaveta e pronto, começa a engordar tudo de novo, o efeito sanfona. Então eu falo assim, a chave do sucesso está na mudança de hábito. Porque quando você começa a mudar seus hábitos, vira rotina. E quando vira rotina, não fica mais um saco fazer. Não é porque a Nutri tá me cobrando, é porque hoje já é minha rotina. Exatamente. E você não fica sem, Jaine. É o que Exatamente. eu tô falando pra você. Exatamente. Eu não consigo mais. De manhã, pra mim, se não tiver ovo, não é café da manhã. Exatamente. Pra mim, se não tiver ovo, não é Já café da escutei manhã. relatos de pacientes assim. Entendeu? Ah, mas Liliane, se realmente eu tiver num lugar e não tiver, tá tudo bem, vai passar. Mas hoje, se eu chegar na padaria, eu quero um pão com ovo. Já acostumou, é um hábito. Entendeu? Ah, mas vai comer um pão com ovo? Eu falei, eu quero um pão com ovo na padaria. Tá certinho. Por quê? Faz parte e aí depois o corpo parece que fica procurando, Sim. sente falta daquilo. Exatamente. E a hora que você não come tão legal, vou comer um lanche, eu vou comer uma pizza, você sente, seu organismo Sim. acusa, Exatamente. entendeu? Então é muito bacana. E essa questão da proteína, só pra concluir, né? Porque que é muito importante no café da manhã, que as pessoas vão ficar com dúvidas sobre isso. Gente, a proteína é a questão da saciedade. Então, por isso que eu falo que ela é muito importante. Tanto pra quem quer emagrecer, hipertrofia, por conta da construção dos músculos. A proteína também é ela que mais demora a ser digerida. Então, você tem um gasto energético muito alto pra digerir a proteína. Então, por isso que eu falo que é um ponto-chave pra quem quer saciedade. Então, a pessoa, às vezes, eu falo que o problema não quer o pãozinho. Então, a pessoa vai lá comer um pão com margarina ou com manteiga, seja um tipo de gordura. Ela vai digerir muito rápido, ela fica com fome mais rápido. Então, a pessoa, quando coloca um ovinho, um queijinho, tem uma proteína na refeição, isso vai te deixar mais saciada. Automaticamente, você não vai conseguir descontar nas outras refeições. Então, por isso que a proteína é tão importante. Exatamente. E sem contar que é bom demais, gente. Pão com ovo, pra mim, não tem igual. Simples, né? prático e econômico também, vamos dizer, né? Vamos. Passamos por algumas fases difíceis do ovo aí, mas tá voltando ao normal já, né? Tudo tá muito caro, né? Tá. Jaine, mas você comentou aqui, né, que está passando, né, está reestruturando aí, tem alguns níveis lá de consultoria aí, de acompanhamentos no seu consultório. Eu queria que se você pudesse falar para nós aí o que tem, né, gente? Porque a gente é curiosa e quem sabe não tem algo de diferente, novo aí pra gente. Então, atualmente eu trabalho com o meu método. Meu método chama Método Equilíbrio 3F. Então, o que significa? São 3 fases, né? Mapeamento, intervenção e manutenção. E essas fases são divididas em 4 etapas, né? Então, tem a fase ali do questionário pré-consulta. Então, por exemplo, quando o paciente ele vai passar comigo, eu já conheço um pouco mais o paciente. Então, eu já mando o questionário para ele preencher, né? Então, eu já consigo conhecer um pouquinho do que ele gosta, que ele não gosta, se ele toma algum medicamento, se ele tem algum tipo de doença e tudo mais. Então, quando ele chega no meu consultório, eu já conheço um pouquinho quem que é a Liliane, o que ela gosta, né? Então, eu trabalho com base nisso, porque é muito difícil quando a pessoa chega e você não conhece nada sobre ela, não sabe se ela tem alguma doença e tudo mais. Então, eu vou trabalhar com base naquilo. Então, por isso que eu falo, você tem que olhar o indivíduo como um todo, não só a alimentação em si. Porque eu falo, nutrição é muito além de que eu sou uma dieta, gente. Vai muito além mesmo. Se a pessoa tem uma patologia, alguma coisa do tipo, tem que tratar ali. Então, assim, vai muito além, né? Então, tem essa parte realmente de eu conhecer o paciente antes. Então, aí depois tem a parte do rastreio, que quando o paciente chega em consulta, eu vou conversar, entender a dificuldade. Então, com base em tudo aquilo, tem a parte da avaliação antropométrica. Aí, com base na avaliação e tudo que aquilo que realmente eu busquei ali durante a consulta, a gente vai trabalhar a parte educacional. E com base nisso, eu vou fazer o protocolo alimentar conforme, né, realmente é o objetivo e tudo aquilo que ele me contou. E a parte de manutenção seria a parte realmente depois de dar andamento no acompanhamento nutricional e tentar manter, né, aquilo, né, às vezes é quando o paciente tem alta e tudo mais. Então, essas são as fases, a parte de 3F. Eu falo, a borboleta, ela sempre tá muito presente, né, na sala de consultório, na minha vida, porque realmente é assim que eu acho que os pacientes têm que ser, passar por uma metamorfose, ter a transformação de fato, e por isso que precisa de um acompanhamento, né. Então, eu tenho o plano, isso que eu falei, o plano esmeralda, o rubi e o diamante, porque cada um realmente oferece algo a mais, às vezes mais consulta, mais coisa dentro do plano, então por isso que essa diferenciação de cada um. Dos planos. Exatamente. Para você, enquanto nutricionista,
Qual que é o tempo entre uma consulta e outra para não gerar aquela expectativa ou aquela cobrança? Como que funciona para você? Agora é mais uma pergunta pessoal, Aham, né, gente? certo. A minha consulta, ela dura em torno de 1h30 até 2 horas. Então, assim, depende também muito de paciente. Tem mais paciente que gosta de conversar mais, gosta de desabafar mais. Tem paciente que é mais, né, conversa menos, mas já é mais direto. Então, cada indivíduo é cada indivíduo. Mas, em média, o paciente já vai para minha consulta sabendo, porque isso já é informado. Porque eu tenho, quando a pessoa realmente entra em contato comigo, eu não mando só o valor da consulta, eu tento entender qual que são as dores, as dificuldades, para falar o que vamos trabalhar em consulta, e com base nisso eu vou mandar um PDF, né, toda a metodologia de trabalho, explicando os planos de acompanhamento. Então lá tem toda essa explicação de quanto que demora a consulta, o que vai acontecer na consulta, então a pessoa já não vai desorientada. Então é em torno aí de quase 2 horas, então, porque tem toda essa parte realmente de conhecer o paciente, a parte da avaliação, a parte da educacional da consulta. A gente também coloca metas durante o mês, então sempre coloca 3 metas para o paciente realmente seguir durante, né, o mês e voltar, ver se ele conseguiu atingir ou não. Então é em torno disso aí. Já tive proposta para atender em convênios médicos, por exemplo, e uma das questões de realmente eu não abrir mão, porque um princípio para mim é qualidade de atendimento, né? Isso não, realmente não abro mão. É porque tinha que atender em torno de 15 a 20 minutos por consulta. E assim, é por isso que muita gente reclama realmente do atendimento, né, do convênio. Então, assim, além de você não ser valorizado no quesito financeiro, né, realmente pra mim não tem como, gente. 15, 20 minutos, eu tô conversando com o paciente, qual que é o seu nome, basicamente, né, assim, entre aspas, né, gente. Então, assim, eu tô conhecendo o paciente ainda, jamais eu conseguiria fazer isso. Então, assim, eu tenho muito princípios e valores que eu levo comigo. E eu falei, qualidade de atendimento, pra mim é um desses. Se hoje eu estou onde que eu estou, se hoje eu sou reconhecida como essa nutricionista, é por conta disso, porque realmente eu vou acolher o paciente, vou deixar ele conversar e vou realmente buscar conhecer mais a fundo. Não é só aquelas perguntinhas básicas, é realmente de fato conhecer o paciente. Então, por isso que demora isso, né? Então, assim, por mais que seja outras consultas também, a segunda, a terceira, tudo demora em média disso também. 1 hora, 1h30, pra falar a verdade. Nunca é 1 hora, é 1h30 até 2 horas. Perfeito. E qual que é a periodicidade que você entende para que a pessoa possa apresentar um resultado para você e não ficar ansiosa, sabe? Sim, sim. Eu sempre converso com os pacientes que tudo é muito relativo, porque às vezes eu vou passar algo e depende muito do que ele vai fazer. E cada corpo, né, vai reagir de uma forma. Por isso que não é ético, né, e é contra o CRN, CRFN, a parte de postar antes e depois. Por quê? Às vezes o paciente, ele vai ver um antes e depois de tal pessoa no perfil de nutricionista. E aí ele vai com aquela expectativa de achar que vai acontecer a mesma coisa com ele. Só que a gente entende que o organismo de cada pessoa é diferente. Às vezes o amiguinho vai perder 5 quilos. Um homem perde mais rápido, por exemplo. Perde 5 quilos. Eu sei. Perde 5 quilos no mês. Talvez você vai perder 2 e você não vai ter o resultado que aquela outra paciente teve. E aí você fala, nossa, por que ela conseguiu ou não conseguiu? Isso vai gerar frustração e isso é um problema, né, mental, né? Então, por isso que é muito importante ter essa consciência. Então, eu falo assim, um emagrecimento saudável, ele gira em torno, né, isso eu sei porque eu realmente pesquisei para fazer meu TCC, em torno de 2 a 4 quilos ao mês. Você pode perder de meio quilo a 1 quilo por semana. Só que isso vai variar. Às vezes você pode perder só 1, você pode perder 2, 3, 4, 5, depende. Então, assim, por isso que eu falo, aí o que eu falo pra eles não se cobrar? Então, muitas vezes a pessoa volta, às vezes não conseguiu perder, ou perdeu, tipo assim, pouco. Eu falo, gente, mas peraí, durante a consulta eu vou perguntando as coisas que eles me pontuaram que era realmente uma dificuldade, um problema. Então, tem uma parte lá de sinais e sintomas. Eles relatam muitas vezes ansiedade, cansaço, sintomas da TPM, o sono que não tá bom, o intestino que não tá bom. Aí, quando eles retornam, nossa, meu intestino tá funcionando. Inclusive, eu tive um formulário que um moço preencheu pra mim, né, um paciente meu, falou que ele achou que o intestino dele ia demorar pra funcionar e tá funcionando uma belezinha em poucos dias de alimentação aí, né, de planejamento. Então, eu falo assim, mas peraí, você tá pensando só no quilinho que você não perdeu na balança? Mas e seu intestino funcionando? E seu sono de qualidade? Tudo isso é vitória para ser comemorado. A gente não pode só comemorar o pezinho. E eu não vou te dar bronca por isso. Eu vou te parabenizar porque você conseguiu uma mudança que vai ser positiva. E são essas mudanças que vão levar ao seu resultado. Porque um sono de qualidade vai fazer você emagrecer. O intestino saudável vai fazer você emagrecer. Então, por isso que eu tento deixar essas pessoas conscientes para elas não desanimarem. Então, eu sou uma pessoa que realmente sempre incentivo os meus pacientes. Então, se você teve essa conquista, beleza, vamos buscar melhorar mais e mais. Mas, paciência, acontece. É processo, né? Processo. É um processo, não tem jeito. Mas que bacana, que conversa. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, gente, porque eu tenho um tanto de coisa para perguntar para ela. Essa diferença do homem e da mulher, então, ela me intriga, gente, porque lá na minha casa é uma briga. Eu só de eu pensar, falar, essa semana eu vou reduzir isso.
eu tenho que pensar, fazer, correr triplicado. O meu marido só pensou. Ele falou, eu também pensei. E aí já aconteceu. Por quê? Conta pra mim, vai. Fala pra mim por que acontece Eu falo isso. que as mulheres são muito complexas de todas as formas, né? O nosso organismo é muito diferente do homem. Então, por exemplo, a gente tem a parte muito hormonal, que mexe muito com a gente, né? Então, por isso tem muita diferença da parte mesmo, dessa questão do organismo do homem e de uma mulher. Por isso que às vezes acontece de perder mais rápido, né? Às vezes o gasto do homem ele é muito rápido, né? Então, as atividades que ele faz acabam aumentando o gasto energético muito alto, então a intensidade e tudo mais. Então, isso pode ter essa diferença, né? E eu falo que as mulheres hoje em dia, a questão, né, a pessoa que entra na menopausa, né? Em toda a parte ali do hormonal, entendeu? Então, por isso que às vezes o processo da mulher acaba sendo mais difícil, né? Às vezes as mulheres passam por outros problemas, às vezes tem a questão da rotina, né? Tem filho, tem casa pra cuidar. Então, você fala assim, tem tantos outros fatores que podem impedir realmente a mulher de emagrecer, ao contrário do homem, né? Mas nada é impossível, mas realmente às vezes pode acontecer do homem perder mais rápido e a mulher por vários fatores, principalmente na parte de organismo, né? Eu acho que eles tinham que ser igual a gente. Você não Eu concorda? falo que mulher sempre sofre mais, né? É Mulher. muito difícil, Jaine do céu, que briga que é com isso. Mas quando você falou da perda, do ganho de massa, eu vi na minha casa o quanto meu marido sofreu. E ainda assim, ele tem essa mesma dificuldade. Talvez a minha em perder o peso e o dele em ganhar a massa. E fazendo. E eu olhava, eu falei, gente, se eu comer um dia algo parecido com aquilo, eu acho que eu vou explodir, eu vou ficar igual a Dona Redonda, porque é muita coisa e não aparece, né? Exatamente, por isso Não que eu falo, o vai. metabolismo de cada pessoa é Pessoa, diferente, o meu metabolismo ele é muito acelerado. exato. Então, assim, eu sempre uma pessoa que come bastante. A gente fala assim, nossa, mas acho que ela não come. Eu como bastante, né? Hoje em dia eu tô comendo mais ou menos, assim, porque acho que minha apetite não tá tão aumentada agora antes, mas assim, eu sempre meti pratão. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver os pratos. Mas é porque meu metabolismo é muito acelerado. A minha mãe já ela tá mais acima do peso, né? E eu acho que eu puxei realmente o meu pai, que também tem metabolismo acelerado, né? Então, assim, também tem Que essa questão de sorte. genética, né? Então, assim, Sorte a sua, tem toda Jaine. uma questão por trás, né? Por isso que eu falo que é muito importante a gente ver o indivíduo ali, né? Da sua forma individual, de fato, né? Porque cada um. É aquela questão, ah, mas se eu fazer uma dieta, meu marido fazer, vai ser mesmo, tá? Não. Porque são corpos diferentes, gasto energético diferente, atividade diferente, rotina diferente, e tudo isso, gente, impacta no cálculo ali final das calorias. Então, assim, não tem Sim, como que faz certo pro seu amiguinho, não é certo pra você também. Por isso que você tem exato. que ir no nutricionista, buscar um acompanhamento individualizado pra você, feito pra você, aquele É. complementar. Com a sua realidade, Com a né? sua Com os seus realidade. horários, com Exatamente. o que você gosta também, porque não é porque a gente é casado, mora junto, gosta das mesmas coisas, faz as Exatamente. mesmas Eu já coisas. atendi um casal, né? E de fato, teve, tipo assim, ela gostar de ovo no café da manhã e ele não gostar. Vou obrigar ele a comer? Não vou obrigar. O que que você gosta? Então foi um plano alimentar diferente para cada um. Exatamente, tem que ser personalizado, né, Exatamente, Jaine? gente. Eu vou encerrando por aqui, gente, porque senão eu vou fazer mais umas 3 perguntas aqui, ó, de um plano alimentar. Daqui a pouco eu vou sair já com um plano aqui, ó, quase anotado. Mas, Jaine, que conversa gostosa, que bate-papo maravilhoso, inspirador, que história. E assim, o que eu desejo para você é sucesso. Não desista. Eu também tô aí nessa luta do empreendedorismo, da jornada dentro da minha profissão, da advocacia, que também tem tantas restrições quanto a de vocês. Mas assim, é isso mesmo, é um desafio a cada dia. E realmente, se em algum momento tiver que parar e recomeçar, faz parte, Exatamente. porque a gente precisa entender os momentos Sim. e saber, mas eu acho que você tá com o seu propósito muito claro e é só questão de tempo, já tá aí buscando, trilhando o caminho, que é esse Sim. mesmo, é sempre buscar se aperfeiçoar, entregar um trabalho de qualidade, dar as opções de acompanhamento, porque hoje a precisamos estar, né, no online, no Sim. digital, Sim. então, assim, não tem outro caminho, Não. mas não tem nada melhor do que o presencial, do que estar ali olho no olho, Sim, com né? Que a certeza. entrega é diferente, é tudo diferente, né? Sim. Por mais que o virtual faça você estar ali no momento, mas a entrega do presencial é sempre diferente. Então, eu te desejo muito sucesso, sabedoria e que você continue com essa luz que você tem, inspirando outras vidas, transformando aí os seus pacientes,
porque é isso que a gente precisa, dessa leveza, porque a gente já chega lá, né? Se Sim. vai lá procurar, Sim. é porque já tá com sobrepeso ou tá com a Exatamente. dificuldade de uma alimentação melhor, e aí receber esse acolhimento faz toda a diferença, Exatamente. facilita o processo, tá bom? Exatamente. Então, Lilia, muito lembre. obrigada, viu? Agradeço pelo convite, foi uma honra participar, né? Então, eu também desejo todo sucesso para você, para sua Obrigada. carreira, né? Parabéns, né, por todos os resultados que você já colheu, por você ter essa mentalidade que é muito importante, você ter passado por outros processos e ver que realmente é isso que funciona. Então, meus parabéns por toda a conquista que você já teve e que vai ter, né? E muito obrigada, eu acho que esse quadro realmente ele é maravilhoso, porque quando eu escutei a história da Deide, da Luna, que são pessoas que eu conheço, realmente a gente vê uma pessoa, a gente não sabe o que ela passa por trás, como que é a história dela, né? E realmente a história de mulheres, assim como a gente, né? Como você, como a Lu, como a Deide, realmente inspira a gente realmente não desistir do nosso propósito, principalmente no empreendedorismo, né? Então eu fiquei muito feliz, foi a primeira vez que de fato eu venho aqui compartilhar, né? Assim, de forma para que todo mundo veja, né? Escute, tudo mais. Então, agradeço pelo convite, foi uma honra. Imagina, eu que agradeço. Agora, eu queria que você aproveitasse aí, ó, a câmera tá aqui, divulgue as suas redes, fale aí um pouquinho mais dos seus projetos, onde as mulheres podem te encontrar, o que você tem a oferecer aí, aproveite. Atualmente eu tô mais presente no meu Instagram, né, que é @nutri.jainelopes, né, então lá eu compartilho um pouco mais, né, diariamente ali, o que eu faço, a questão dos meus treinos, né, eu estou agora mais enfatizada de realmente começar a publicar mais coisa, compartilhar mais dicas e tudo mais, então lá também se você busca, né, de fato, entrar em contato comigo para entender um pouco mais sobre meus planos de acompanhamento, meu Meta Equilíbrio 3F, pode entrar em contato comigo, que vai lá ter um link ali do WhatsApp que vai direcionar você direto para lá, e a gente pode conversar aí de forma melhor e acolhedora, tá? Tem o e-mail também, mas tudo você encontra lá no Instagram direcionado por um link. Perfeito. Tá bom? Gente, é isso, um papo maravilhoso, gostoso, uma mensagem leve que mostra pra gente que nós somos capazes de mudar a nossa mentalidade e ver o que está por trás de cada alimento, o que significa isso. Então, se você está aí nessa busca, a oportunidade está aqui. Alguém que está bem pertinho da gente, que tem uma história incrível, não é? Então, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado. Peço para vocês que sigam o nosso canal, compartilhe com as amigas. Se tem alguém que está precisando, já encaminha. Deixa o seu comentário aí também no vídeo. Depois vai lá, segue a Jaine, chama ela, troca uma figurinha lá, pede para ela falar um pouquinho mais, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá certo? E que a Jaine tenha muito sucesso. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, gente. Obrigada.